pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre os casais improváveis de séries ou filmes que deram certo por algum motivo muito imprevisível. Aproveitando que recentemente no Prime Video estreou o Mapa que Me Leva Até Você, que tem o KJ Apa e a Madeline Klein como casal, tive essa ideia de trazer aqui nesse vídeo alguns casais que eu nem imaginaria que dariam tão certo em séries ou filmes. Mas é isso. Roda a vinheta porque hoje eu vou listar aqui pra vocês alguns casais improváveis que deram muito certos e que com certeza fizeram a série ou o filme ficar ainda mais impecável. Pois muito que bem, fique comigo aqui nesse vídeo porque hoje eu tenho algo muito incrível para comentar com vocês. Vamos começar então com o Chase Stokes e a Sydney Taylor, que estrearam o filme Na Sua Pele, a série Marked Man, esse ano no Prime Video. Quando eu fui ver esse filme, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi a seguinte: ok, o Chase Stokes estava em Outer Banks, aliás, ele está em Outer Banks e agora ele fez um novo trabalho. Ok, tudo certo. Atores e atrizes podem fazer novos trabalhos estando uma série que ainda está em exibição por um app de streaming. Só que assim, quando eles fizeram um casal, eu até então não consegui desassociar a imagem do John B e da Sarah, que são o casal principal de Outer Banks, e entender que nesse filme ele é o Rue e tá fazendo um personagem novo. Então na minha cabeça eu fiquei pensando assim, meu Deus, ok, ele tá com um novo personagem, tá fazendo um novo casal e o que isso vai acontecer, sabe? Porque é muito louco, porque é isso, né? Quando a gente vê um personagem muito engajado numa série, rapidamente o nosso cérebro associa aquela imagem, associa aquele momento àquela série. E quando o ator ou a atriz ele vai fazer um trabalho diferente num novo app, num novo filme, numa nova série, enfim, é muito difícil desassociar a imagem da série que ele está fazendo, que inclusive está um sucesso, tanto que foi estendida aí para mais uma temporada, e entender que nesse trabalho ele é uma pessoa nova e está fazendo um trabalho novo. Então eu realmente demorei para entender que ali ele era um personagem novo que está fazendo um trabalho novo, mas assim, gente, devo confessar que eu gostei desse casal, tá? Gostei bastante do filme, achei que foi um filme bem incrível, um filme bem divertido, um filme que trouxe uma nova era pro Chase Stokes, mas é óbvio que por algum momento, por alguma circunstância, eu não consegui desassociar a imagem dele de John B e entender que aqui ele era um outro personagem, com uma outra história, com uma outra vivência, enfim. E é estranho pensar que por muitos momentos a gente não desassocia, né? Porque ele ficou famoso, acredito eu, né? Posso estar falando alguma besteira, mas pelo que eu conheço do trabalho dele, ele ficou famoso por Outer Banks, pelo John B. E durante todas as temporadas, que inclusive eu acho que poderia ter parado na terceira, ou melhor, na segunda, ficou conhecido por ser o John B e ter o par romântico com a Madeline Klein, que também vai aparecer nesse vídeo, como apareceu aí na intro. Então é muito bizarro, é muito louco que nesse filme ele tá fazendo um par com a Sydney Taylor, inclusive maravilhosos, adorei demais esse filme. Mas quis colocar eles aqui nesse vídeo porque é isso, né? Quando eu vi eles como par, quando eu vi eles como casal, foi muito bizarro desassociar a imagem dele de John B e entender que aqui ele era o Rue e tava fazendo par com a Sydney Taylor, que interpreta a Shaw nesse filme. Mas é isso, tá? Não é porque eles são casais imprevisíveis, os que vão aparecer aqui, que são casais ruins, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, são casais que deram muito certo, são casais que de alguma forma fizeram o filme ou a série ficarem ainda mais incríveis, mas são casais imprevisíveis, são casais que nenhum de nós, acredito eu, imaginaria que fariam um par romântico e que dariam tão certo. Então o primeiro casal da nossa lista é o Chase Stokes e a Sydney Taylor, que fizeram a série Marked Man e o filme Na Sua Pele. Então meio que deu esse trelelê aí, teve essa nova leva de personagens, esse novo filme, e com certeza ficou muito especial e muito incrível.
E o segundo casal também foi de um filme que eu fiquei completamente impressionado, porque na época da série Riverdale, se eu não me engano, tava na segunda ou na terceira temporada, o KJ Apa estrelou um filme na Netflix chamado The Last Summer, ou O Último Verão, em que ele fazia o Griffin, que era par romântico da Maya Mitchell, que fazia a Phoebe. Gente, pelo amor de Deus, quando esse filme estreou, eu lembro que desassociar a imagem do Arch Angels, que tava bombando em Riverdale, antes dela virar aquela série que misturava muitas coisas e foi para um rumo completamente diferente, foi muito difícil, pelo menos nas primeiras partes do filme, eu entender que ali não era o Arch Angels, e sim o Griffin e a Phoebe. Claro que, é que nem eu falei, atores e atrizes podem fazer pares românticos, podem fazer novos trabalhos, estando ainda em uma série, mas é isso, quando a gente vê um novo casal, quando a gente vê um novo personagem, ainda lembrando da série em questão, fica meio que um negócio na cabeça. Eu falo por mim porque é isso, né? Quando eu vi o Griffin e vi a Phoebe, automaticamente me veio a imagem do Art e da Verônica, que, nossa, é um casal incrível. Eu sei que ele teve um rolê com a Beth, eu sei que ele se envolveu com vários personagens durante o Riverdale, mas, gente, o par romântico do Art, todo mundo sabe que é a Verônica, todo mundo tá careca de saber que deram muito certo. A Camila Mendes e o KJ Apa ficaram incríveis como casal, e desassociar isso da minha cabeça foi completamente bem difícil, porque ele estava em um outro filme, que nem eu tô falando durante o vídeo todo, estava com um novo personagem, estava com um novo par romântico, e assim, foi bem complicado desassociar, mas graças a Deus o filme deu muito certo, o filme foi bem assistido, e o Griffin e a Phoebe, o KJ Apa e a Maya Mitchell ficaram incríveis como casal. E é um filme tão lindo, é um filme tão sensível, é um filme que te coloca numa situação de entender os personagens e entender a história deles. Então, por esse motivo, também foi um casal imprevisível que eu jamais imaginaria que estava em um filme, mas que bom que esteve, porque fez o filme ficar ainda mais incrível e ainda mais especial. O terceiro caso é de um filme que tá bem fresquinho ainda, foi do ano passado, que é o Taylor Zakhar Perez e o Nicholas Glatzini, que fizeram o Alex e o Henry, casal principal do filme Vermelho, Branco e Sangue Azul do Prime Video. Quando o Taylor, se eu não me engano, ele tava em Barraca do Beijo, né? É que eu não acompanho muito, né, pessoal? Então não tenho como dizer os trabalhos que eles estavam antes desse filme. Mas eu tinha visto o Taylor em Barraca do Beijo. Se eu não me engano, foi o filme 3 ou o filme 2. Não vou saber agora de cabeça. E o Nicholas Glatzini, eu nunca tinha visto nenhum filme dele antes desse. Claro que depois que ele bombou em Vermelho, Branco, Sangue Azul, eu comecei a ver outros filmes dele, obviamente. Mas, esse negócio, né? Eles fizeram um casal até então. Eu tinha lido o livro também, recentemente. Eu li o livro ano passado, bem antes de assistir o filme, então tava tudo muito fresco na minha cabeça. E foi um casal que eu também entendi que, ok, beleza. Fizeram um casal, fizeram um filme e deu muito certo, porque eles tinham uma química tão boa enquanto atores, enquanto amigos, enquanto profissionais, que o Henry e o Alex ficaram simplesmente impecáveis. E ficou simplesmente perfeito. Gente, esse filme, eu sei que algumas pessoas criticam, eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu adoro Vermelho, Branco, Sangue Azul. E, inclusive, vai ter o filme 2, que eu já fiquei sabendo. Saiu notícia, acho que no início desse ano, no fim do ano passado, enfim. Mas é um casal que eu jamais imaginaria. Se alguém me falasse que o Taylor e o Nicholas iam fazer um casal em um filme, eu duvidaria muito, porque não é algo que a gente entende, não é algo que a gente... Aqui não tô falando, eles não estavam em nenhum trabalho antes de estrelar Vermelho, Branco, Sangue Azul. Então, pra mim, ou pros espectadores no geral, era uma coisa que, era um casal. Mas pra mim, que estava vendo o Taylor em Barraca do Beijo e não conhecia o trabalho do Nicholas ainda, tinha lido o livro recentemente, foi uma coisa que estourou a minha cabeça. Não literalmente, tá? Pelo amor de Deus. Foi algo que realmente ficou bem imprevisível, mas deu super certo. A química deles foi impecável. Eles estão incríveis no filme. Ai, gente, eu amo muito esse filme, tá? Eu gosto muito dessa franquia, eu gosto muito dessa saga. Que bom que vai ter o filme 2.
E que bom que eles fizeram um casal, porque realmente ficou impecável demais. Ai, eu amo vermelho, branco, sangue azul. Eu amo demais, 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 demais. Agora, o casal, eu confesso que eu amo muito, que é da série Bridgerton, segunda temporada, que obviamente vocês sabem de quem eu tô falando. Trata-se de Jonathan Bailey e Simone Ashley, que... Ai, gente, a Kate e o Anthony nessa temporada, assim, a série Bridgerton tem 3 temporadas, né? A primeira temporada focou na Phoebe, a segunda temporada focou no Anthony, que é a temporada dele e da Kate, e a última temporada, que foi a terceira, focou no Colin e na Penelope. Mas quando esse casal apareceu na tela e durante os episódios, a química que eles foram construindo, você consegue ver que o Anthony e a Kate foram feitos um para o outro. Porque o Anthony ia se casar com a Edwina, que era até então o segundo diamante da temporada. Mas quando vê, ele começou a se apaixonar pela Kate, eles começaram a criar uma química incrível. Tanto que eles se casaram no fim da segunda temporada, estão juntos até hoje, no caso, até o fim da terceira temporada. Gente, a Simone Ashley, ela tinha acabado de sair de Sex Education, que se eu não me engano terminou antes da terceira temporada de Bridgerton estrear. E é uma coisa que você fica pensando que não é um casal que você pensaria, pô, o Jonathan Bailey e a Simone Ashley vão fazer um casal. Simplesmente a Netflix colocou esse casal na nossa mesa e eles serviram tudo. Eles serviram coesão, eles serviram conceito, eles serviram paixão, eles serviram química, serviram praticamente tudo. Eu amo o Anthony e a Kate. A temporada 2 é minha temporada favorita de Bridgerton até agora, mas das 3 temporadas, a minha favorita é a segunda por conta disso. Então, na minha opinião, a Kate e o Anthony conseguiram ofuscar de uma certa forma bem pequena a Daphne e o Simon. Então, nossa, esse casal, gente, esse casal foi muito improvável. Eu jamais imaginaria, mas que bom que eles colocaram na série que a Simone Ashley e o Jonathan Bailey entregaram tudo como casal nessa série. Agora vamos para uma série brasileira que estreou no finzinho do ano passado na Disney Plus, ou no Disney Plus, enfim. Trata-se da Bruna Marquezine e do Sérgio Malheiros, que viveram um casal em Amor da Minha Vida. E se você me falasse que a Bruna e o Sérgio iam fazer um casal em um filme ou uma série, eu duvidaria, não porque eles não são competentes, não é essa a questão, mas porque ninguém imagina que eles fariam um casal em uma série ou um filme, mas esse casal em específico da série, eles serviram tudo o que uma série precisa. Eles serviram amizade no começo, eles serviram paixão no meio, serviram casamento no antemeio e serviram separação no final. E toda a construção que eles vão tendo durante a série faz a gente entender que eles foram feitos um pro outro. Até porque eles eram melhores amigos na série, eles não tinham nenhuma intenção de se envolver, mas acabou acontecendo, eles acabaram se separando dos cônjuges que eles estavam e acabaram ficando juntos. E quando vê, eles já estavam morando juntos, já estavam ficando, enfim. Inclusive essa é uma série mais 18, tá? Se você quiser saber, vá lá no Disney Plus ou em algum app de streaming assistir. E é um casal que eu não imaginaria, gente, de verdade, mas quando a série estreou, quando a gente foi passando os episódios, era pra ser eles dois. Eles eram, com certeza, óbvio, o casal principal da série. Então, de alguma forma, a Bruna Marquezine e o Sérgio Malheiros entregaram tudo como casal em Amor da Minha Vida, e eu fiquei muito feliz com essa construção, porque eles são atores muito competentes, atores muito profissionais e conseguiram servir a química que os personagens precisavam. Agora nós vamos falar sobre a minha série favorita, ou uma das minhas séries favoritas, que é a série Dinastia, que infelizmente foi cancelada muito cedo. Gente, esse é um tópico sensível pra mim, tá? Então, por favor, me perdoem, porque eu amava essa série, amava. Assisti também todas as temporadas e a Liz Gillies e o Adam Huber, que viveram a Fallon e o Liam, foram um casal também muito imprevisível. Eu tinha a imagem da Liz de Brilhante Victória. Entendo que ela fez outros trabalhos até Dinastia, mas eu só tinha visto ela em Brilhante Victória antes de assistir Dinastia. E a Fallon, ela é aquela personagem que é a rica, que é a poderosa, que é a que não aceita críticas, que é a que manda todo mundo. E o Liam chegou de uma forma que ele conseguiu dobrar a Fallon e fazer ela entender certos pontos da vida dela pra conseguir, de uma certa forma, ser mais humana. E esse casal, gente, a Fallon passou por muitas pessoas,
tá certa, tem que pegar quantos homens ela quiser, mas ela passou por muitos maridos até chegar no Liam durante a série. E quando eles começaram a se conhecer, quando eles começaram a fazer o par romântico, não teve pra ninguém. Depois eles se separaram por um tempo, acabaram voltando, mas essa série em específica, não é à toa que eu amo, ela é uma série que ela tem uma caricatice, ela tem um exagero. Então a Fallon e o Liam, eles foram simplesmente impecáveis. Sinto muita falta de Dinastia, queria sim que tivesse mais temporadas, mas com certeza eles dois foram, ó, um casal incrível, foram um casal que entregaram e, ai, gente, eu amo a Fallon e o Liam. Eu amo demais, tá? Amo mesmo, e que bom que eles fizeram um casal, porque deixou a série ainda mais especial e ainda mais incrível. Que é o caso dessa série também, que eu assisti em tempo real, mas diferente de Dinastia, eu concordo com muitos colegas criadores que não precisava ter uma segunda e uma terceira temporada. Eu acho que teve 3 temporadas, né? Se eu não me engano. E é a série 13 Reasons Why, que vivia aquele caso da Hannah Baker e do Clay, enfim, né? O negócio das fitas, tudo aquilo ali, que é uma série bem pesada, inclusive. Se você me falasse que a Jessica e o Justin, que são vividos pela Elisha Bowie e pelo Brandon Flynn, eles iam ver um casal, eu duvidaria muito, porque no começo da série eles começaram se odiando. A Jessica era aquela menina meio alternativa, que vivia meio com os populares ali. E o Justin era do grupo do Bryce, que vivia com os valetões da escola e todo aquele negócio. Mas ao longo das temporadas, eles foram meio que se desvencilhando desses estereótipos e foram vivendo um romance. E, gente, a Jessica e o Justin, eles são simplesmente perfeitos. Quem assistiu a série sabe do que eu tô falando. A morte do Justin foi uma morte bem complicada, foi uma morte bem triste. A cena do baile que eles estão juntos, a cena que o Justin, ele meio que dá um tremelique ali e ele acaba falecendo. Foi uma cena bem difícil de assistir, eu tava gostando muito deles como casal. Eu lembro, na época, quando eu assisti a série. E eu coloquei aqui nessa lista porque eu lembrei deles, né, fazendo o roteiro. E eu entendi o quanto a história deles, ela é difícil, sabe? Eles se encontraram como casal, acho que na última temporada da série, se eu não me engano, e ela teve que ver ele partir, ela teve que ver tudo que aconteceu com ele. É um casal que foi muito imprevisível, eu não esperava que eles fossem virar um casal, mas depois que eles viraram, a série, pelo menos o meu ponto principal, era eles ali. O casal principal pra mim, durante a última temporada, era eles. Então eu fiquei muito feliz de ver que eles conseguiram viver uma história até o Justin falecer. Fiquei muito feliz que a Jessica conseguiu, de uma certa forma, resgatar ele, que ele tava passando. E assim, gente, ai, é um casal tão incrível, é um casal tão perfeito, que eu fui obrigado a colocar nessa lista. Então, foi um casal imprevisível que fez a última temporada dar certo. Claro que não era só sobre isso, tinha outras questões, mas eu gostei muito de ver eles como casal. E foi isso, pessoal. Essa foi a minha pequena lista de casais improváveis que deram super certo em séries e filmes. Sei que faltaram muitos e muitos e muitos casais, mas se você quer um casal específico, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente conversando sobre isso, pra gente comentando e fazendo uma troca. Adorei fazer esse vídeo, adorei testar esse modelo novo de vídeos aqui pro canal. Espero que de uma forma vocês tenham gostado, porque eu me diverti muito fazendo esse roteiro e adorei relembrar alguns casais que deram super certo, mas que até então eu achava que eram improváveis de acontecer numa série ou num filme. E é isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.